Boa tarde, está sem áudio aí? Então tá bom. Ô, Thaís, eu vou. É 5:10 agora, né? 5:12. Eu vou compartilhar aqui o material que eu vou trabalhar com vocês, tá? Mas antes eu vou compartilhar o material atualizado do MATLAB. Hoje estou vencendo 14 dias que eu estou de quarentena. Passei um mal danado nessas 2 semanas. Dor de cabeça, não tive febre. Mas o que tudo indica, eu tive um coronavírus aí. Não fiz teste não, porque eu estou no distrito. E aí, no início, eu comecei só com uma dor de cabeça, mas passaram-se 2 semanas e ontem eu descobri que uma das pessoas que eu encontrei numa reunião de poucas pessoas, né? 3, 4 pessoas. A gente tem um projeto aqui voluntário e essas pessoas, algumas delas pegaram coronavírus. Então, é bem provável que nessa conversa nossa a gente acabou se contaminando. Então, mas aí eu tive umas dor de cabeça, né? Um mal-estar, fraqueza, mas aí ontem venceu os 14 dias, e aí estou torcendo agora para a recuperação completa, né? Porque a gente fica meio cansado. E aí vamos torcer para dar tudo certo. Bom, espero que estejam todos bem, né? Porque fatalmente alguma pessoa aí do ciclo de amizade de vocês com essa fase agora, essa fase mais crítica, né? O negócio está redobrar os cuidados. Infelizmente, no nosso distrito aqui teve um óbito e vários casos de coronavírus, muitos casos. Então, distrito de Ouro Preto, na Vila Samarco, por mais que a gente tome cuidado, acaba que, né, tem um... Eu, particularmente, eu fico só dentro de casa. Tá com meu pai e minha mãe, né? E a gente fica só dentro de casa. Tem uma irmã minha também, mas eventualmente tem que dar uma saída para comprar alguma coisa, né? E aí, nesse meio tempo aí, acabou que eu acho que eu me contaminei. Mas a notícia boa é que estamos recuperando, né? Bom, então, Thaís, eu vou compartilhar aqui com vocês o que a gente vai ver hoje, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, está gravando, está sendo gravada aí a aula, tá, Thaís? Então, essa turma, né, a turma de vocês, tinham 4 alunos, agora tem 3. Aí é você, o Gabriel e o Joab. O outro aluno né, me falou que estava tendo problema, que essa disciplina para ele, como eletiva, né, ele estava bem sem tempo e também estava deixando acumular muita coisa. Então, efetivamente, ele acabou trancando aí a disciplina, tá? Bom, então eu vou compartilhar. Então tá ali o Gabriel. O Gabriel entrou agora. Boa tarde, tudo bom, Gabriel? Bom, Gabriel, estamos falando com a Thaís aqui, tá? Estou me recuperando aí. Ontem fez meus 14 dias de quarentena, não fiz teste, não fiz nada, não, mas que tudo indica eu fui contaminado aí com o coronavírus, tá? Tive uma dor de cabeça danada, 2 semanas dificílimas, mas estou tentando retomar as atividades, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês
que a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos ver... Só um minutinho. Eu vou compartilhar a tela. Bom, o que acontece, Gabriel? Tanto quanto a Thaís. Esse assunto que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Nós vamos apresentar a parte de filtros analógicos, tá? O que acontece? Para os alunos de automação, né? Vira e mexe, os professores falam lá sobre Bel, decibel, né? Fala sobre ganho de tensão, ganho em potência, espectro de amplitude, espectro de fase, tá certo? E muitas vezes a gente não, principalmente a parte de gráfico de Bode, eu lembro quando eu comecei a ouvir de gráfico de Bode lá na teoria, eu não entendia direito, tá? Confesso que o entendimento completo de gráfico de Bode é com o tempo, tá? Então, o que acontece? Eu vou recomendar para vocês, eu vou fazer uma apresentação, tá? Mas eu vou recomendar tremendamente que vocês deem uma lida no capítulo 21 do livro de análise de circuito do Bohle-Stack, tá? Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês se refere ao capítulo 21, e eu queria que vocês depois gastassem um tempo, investissem um tempo, né, para dar uma lida com calma nesse capítulo, passo a passo nele, tá certo? Eu vou mostrar aqui alguns pontos principais desse capítulo, porque quando a gente começa a falar sobre filtros, tá? Eu ainda vou falar com vocês sobre espectro de amplitude, espectro de fase, né? Só que devido à minha condição aí de saúde, eu resolvi adiantar esse capítulo, que é o capítulo 21. Tá? Até ontem eu estava muito mal ainda, bastante fraco, né? Então eu falei assim, não, vou passar então esse material, essa aula que já está pronta, né? Em paralelo, no final, eu vou disponibilizar para vocês a parte atualizada, né? O kit do material do MATLAB, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte de espectro de amplitude, de fase, usando o algoritmo FFT, tá? E aí depois eu retorno aí a nossa teoria, a parte teórica da disciplina. Não que hoje não seja teoria, mas vocês vão ver que é uma teoria mais fácil de entender, tá? Então, o que acontece? Então, o capítulo aí que nós vamos ver, o capítulo 21, tá? Então, ele se chama Decibéis, Filtros, e a última parte aqui desse capítulo, pessoal, fala sobre gráfico de Bode, tá certo? Gráfico de Bode. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, no livro, na plataforma digital, o livro de análise de circuito é esse aí, ó, Introdução à Análise de Circuito, né? Esse livro é um livro bem completo, e ele tem o capítulo 21. Se vocês digitarem aí Bode, mandar pesquisar no livro por Bode, tem aí o conceito de decibéis, filtros e gráficos de Bode. Tá certo? Bom, o que tem nesse livro aí, pessoal? Primeiro, ele vai falar alguns conceitos importantes, tá? Que eu vou parar aqui e chamar a atenção de vocês. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar lá, o pessoal de teoria de controle, falando assim, uma oitava, uma década, né? 3 dB, um ganho em dB, tá certo? Um ganho em decibel, né? Então, esse capítulo aqui vai falar sobre isso, tá? Ele vai dar uma revisão aqui sobre logaritmos, falar sobre logaritmos, tá? E aí ele vai falar o seguinte, o que acontece? A escala logarítmica, né? A escala logarítmica ela é uma escala muito útil quando a gente está falando sobre análise de filtros. Qual o motivo disso? Porque frequência, pessoal, se a gente fosse falar, por exemplo, em escala de frequência a gente está falando de 10 kHz, 20 kHz, tá? Então, a gente traçar um gráfico usando uma escala linear
seria muito complicado, tá? E o ouvido humano, ele tem uma resposta de audição que acompanha uma escala logarítmica, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui no livro alguns pontos importantes primeiro, depois eu vou compartilhar com vocês, né, um slide que cobre esse capítulo aí, tá? Porque a gente vai falar de filtros. Então, ele vai falar sobre as propriedades de logaritmo, tá? Não vou prolongar muito aqui não, mas vai falar sobre a importância da escala de logaritmo para frequências. E aí tem alguns pontos aqui que eu vou parar, né? Que eu vou parar para chamar a atenção de vocês, tá? Bom, quais pontos são esses? O que é o decibel? Ô, Gabriel, você e a Thaís aí, quando começa a falar em 3 dB, 6 dB por década, vocês são confortáveis quando a gente fala isso do ponto de vista de ganho? Decibel, escala Bell, gráfico de Bode. Pode escrever aí no. Vocês são confortáveis com esses termos aí, não? Eu não cheguei a entender muito bem qual que é o conceito de decibéis. Eu já comecei a ouvir sobre o gráfico de Bode, agora em teoria 3, Certo. mas o conceito mesmo de decibel eu não entendi muito bem. Tá. A notícia boa, Gabriel, que antes de você entrar aí, também. Aí a Thaís também viu o gráfico de Bode na teoria de controle. A notícia boa, Gabriel, que eu estava comentando com a Thaís, é o seguinte: nós na automação, eu não sei por que cargas d'água, a gente nunca parou assim para dar uma estudada a fundo, desde do conceito elementar e seguindo, não que os professores não abordem, tá? O Paulo Monteiro aborda lá, explica um pouco sobre, né, 3 dB por década, um ganho quando fala em oitava, quando fala em década. Vocês podem ver lá que nessa teoria de controle sempre um professor bate nessa tecla aí, tá? Mas o que acontece? Na hora lá parece que a gente entende e aí vai tocando o barco, vai tocando o barco. Aí quando você fez lá as teorias de controle todas lá, tal, aquela coisa toda, a sensação é que a gente não entende realmente aquilo ali a fundo, não entende, tá? E aí o que acontece? Esse capítulo aqui é uma oportunidade porque ele fala sobre filtros, tá? E filtros, né? Filtros analógicos. Primeiro a gente entender filtros analógicos, fica mais fácil depois para a gente fazer um gancho com os filtros digitais, tá certo? E aí ele vai trabalhar, ele vai explicar a base, né? Eu vou apresentar para vocês aqui hoje, mas eu queria depois que vocês pegassem esse capítulo aí de análise de circuito e, como eu falei, investisse um tempo para dar uma lida nesse capítulo. Ele tem vários exemplos, vocês vão ver que vocês não vão entender completamente os conceitos de gráfico de Bode, né? Mas ali tem uma base, a ideia não é decorar, vai ter uma base para tirar muitas dúvidas que vocês têm aí, né? Justamente por não ter essa disciplina, falando especificamente de... O Ronilson, lá em dispositivos eletrônicos, ele fala sobre amplificadores, circuito de amplificação de baixos sinais, tá? Mas o enfoque, o objetivo, o foco lá não são sistemas baseados em filtros, e filtros analógicos e filtros digitais, tá certo? Então, Então, eu vou passar aqui com vocês, para vocês entenderem aí aí eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, tá? Mas quando a gente fala em ganho de potência, quando a gente fala em ganho de um modo geral, pessoal, o sinal de saída dividido pelo sinal de entrada, né, seja um sinal de tensão, se você pegar o valor desse sinal de saída e dividir ele pelo sinal de entrada, é o que a gente chama de ganho, tá certo? É ganho, tá? Só que o que acontece? Quando a gente está falando de potência, muitas vezes o sinal de entrada está com um valor muito alto, aliás, o de saída está com um valor muito alto com relação ao sinal de entrada, tá certo? E muitas vezes a gente tem uma alteração em função da frequência que a gente aplica nesse sinal, frequência do sinal de entrada e frequência do sinal de saída, tá certo? Então, o conceito de Bell,
Eu vou colocar aqui, espero que do lado direito, ó, ganho de potência. Dois valores de potência podem ser comparados usando a unidade denominada Bel. O que o camarada fez lá? Ele pegou a potência P2 dividido por potência P1, tá? O que ele fez? Ele viu que esse número estava muito grande, né? Porque quando você estiver trabalhando com escala de log, por exemplo, frequência em kHz dividido por um sinal P2 se tivesse em kHz e P1 tiver em Hz, vai dar um número muito grande, tá? E aí, quando ele faz log desse quociente na base 10, aí o pessoal foi lá e chamou isso de Bel, né? Esse número aí, B igual a log de P2 sobre P1 na base 10, ele chamou isso de Bel. Aí ele fez o seguinte ainda, mesmo assim o número ainda estava dando muito grande, né? Aí ele falou assim, no entanto, para obter uma unidade de menor magnitude, ele criou o decibel. Ele criou o decibel, né? 10 decibéis é 1 bel. Então ele está falando o seguinte, se eu pegar um número que deu 1 bel, dividir por 10, essa unidade vai dar em decibel, que é em dB. Quando a gente fala a escala dB, então o que é o dB, então, na verdade? É a gente pegar isso aí, ó. Log de P2, se fosse potência, dividido por P1, log na base 10, vai ser em bel. Dividido isso por 10, vai dar um em decibel. Certo? Bom, vamos avançar aqui um pouco, eu vou seguir um pouco no livro, depois eu vou compartilhar com vocês aí. Então, o que ele diz, pessoal? Esse livro ele não fica muito bom quando a gente, dependendo do acesso, mas aqui ele vai mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? E aqui tem um negócio muito interessante, que é o seguinte, quando P2, tá? Quando P2 dividido por P1 é exatamente 2, quando eu jogo isso naquela forma, quando o ganho em potência é 2, tá? Esse fica 10 log de 2 na base 10. Isso é 3 dB. Tem uns números mágicos, tá, pessoal? Tem uns números aí que são alguns números mágicos para a gente. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um ganho de 3 dB no meu sistema. Esse 3 dB é porque o sinal de saída é 2 vezes em potência sobre a potência do sinal que você está aplicando na entrada. Tá? Quando isso acontecer, você tem um ganho de 3 dB. Tá? 0 dB, pessoal, 0 dB é quando o sinal de entrada tem a mesma potência do sinal de saída. Tá certo? Quando você tiver esse mesmo valor de potência da entrada com a saída, então o ganho seria 1. P2 sobre P1 é 1. Então, qual é o número, qual o log que você eleva para dar 1? É 0. Então, esse ganho é 0 dB. Tá certo? 0 dB. Então, aqui, depois vocês vão ler isso lá com calma, ele vai partir da premissa desse sinal aí de log. 10 log de P2 sobre P1 na base 10. Esse resultado aí está multiplicado por 10. Então, essa unidade em decibel. Decibel, tá? Bom, e nesse parágrafo aí, pessoal, não está dando para ler aí, mas depois vocês vão ver isso com calma. Quando a potência de saída dividido pela potência de entrada for 10, tá? A potência P2 dividido pela potência P1 é 10, tá? Esse valor corresponde ao mesmo valor em 10 decibel. É o único valor que o ganho de tensão, a potência, tá? A potência de saída dividido pela potência de entrada, o valor é 10, que corresponde também a 10 decibel. 10 decibel. Tá certo? Estou jogando essa fórmula aí, essa fórmula de 10 log de P2 sobre P1, né? Se você pegar P2 sobre P1, P2 for 10 e P1 dá 1, dividido por 10. O ganho seria, em potência, seria 10, que equivale também a 10 decibel. Esse parágrafo aí vai explicar isso para você. Tá certo? E tem algumas outras curiosidades aqui, ó. Quando P2 sobre P1 der 2, seu ganho
em dB é 3 dB, tá? 3 dB. Mas, se você tiver um outro ganho 2, o que seria outro ganho 2? Por exemplo, P2, 32. P1, 8. 32 dividido por 8 dá 4. Então, log de 4 na base 10 deu 6 dB. Então, o que acontece? Na potência, eu estou com ganho de 3 dB. Ganho de 3 dB significa que em potência ele dobrou. Dobrou. Eu tinha uma potência de entrada 8, a potência de saída é 16. Tá? Então, o ganho de potência dobrou 2. Em dB, é 3 dB. Tá? Quando você dobra a potência de entrada, isso em decibel equivale a que você teve um ganho de 3 dB. Mas, se você aplicar um ganho de 8 de potência, saiu 16, você teve um ganho de 3 dB. Tá? Um outro ganho de 3 dB em cima dessa potência vai pegar esse 16 e multiplicar ele por 2. Então, ele vai para 32. Vai para 32. Então, você aplicou um ganho em 3 dB no estágio, depois você aplicou mais um ganho de 3 dB. O ganho seu total em dB foi 6 dB. 6 dB. Mas a potência, ela saiu de 8 e aumentou 4 vezes. Ela foi de 8, ela dobrou para 16. Depois o 16, ela dobrou para 32. Tá certo? Então, depois vocês dão uma lida lá com calma nisso aí, porque esse livro aqui, se eu diminuir aqui, fica muito pequeno, tá? E depois ele vai falar sobre a questão da relação de potência, quando a potência de saída é 10 vezes a potência de entrada. Tá? Se você fizer 10 log de 10 na base 10, isso equivale a 10 dB. Tá? Então, na escala 10 dB, o ganho 10 de potência equivale a 10 dB. Equivale a 10 dB. Infelizmente, pessoal, eu achei que o livro aqui ia estar perfeito, né? Ficar belezinha aqui para mostrar alguns exemplos para vocês, mas eu estou vendo que não está legal. Tá? Mas aí ele coloca algumas relações, uma referência que fosse miliwatt. Ele coloca assim, vamos supor que eu tivesse 0,001 watt como referência da potência P2. Aí ele faz assim, 10 log de P sobre 1 miliwatt, isso aí é o dBm. dBm. Esse dBm, o M é de miliwatt. Tá? Então aqui ele aplica alguns exemplos. Por exemplo, ele fala assim, para uma potência de 40 miliwatt, usando essa fórmula, qual que seria esse ganho em dBm? Ele joga 10 log na base 10 de 40 miliwatt sobre 1 miliwatt, porque o sistema de áudio tem uma referência muito grande na escala de Bell. Tá? Isso aí vai dar 16 dB. 16 dB. Então, eu tinha né, na referência miliwatt, tá? Então, ele faz alguns exemplos. E se a gente estivesse trabalhando com ganho de tensão? Ganho de tensão. Jogando a fórmula, substituindo P. P é V ao quadrado sobre R. Tá? Potência é V ao quadrado sobre R. Então, em vez de fazer dB é igual a 10 log de P2 sobre P1 na base 10. Se eu jogar a fórmula para V, tá? Vai ficar, ele traduzindo isso para tensão, fica dB é igual a 20 log de V2 sobre V1. Em vez de multiplicar por 10, ele vai ter um quadrado lá na fórmula, tá? Aí esse quadrado ele passa multiplicando 10, fica 20 log da tensão V2 sobre V1 na base 10. Então, ele vai explicando algumas coisas aqui, que vai estar no slide também. Então, está um pouco difícil de visualizar aqui, mas no slide vai estar melhor, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui de alguns pontos. Então, ó, aí ele tem alguns exemplos, tá? Então, um exemplo, ele tem assim, calcule o ganho de tensão em dB de um sistema ao qual é aplicado 2 mV na entrada e a tensão de saída é 1,2 volts. Como é tensão, o ganho em dB é 20 log de tensão V2 sobre V1. Tá? Ele aplicou 2 mV na entrada.
deu 1,2 volts na saída. Ele quer esse ganho em dB. Aí ele fez as contas aí, deu 55,56 dB. Esse 55,56 dB, ele equivale a um ganho de tensão. Se eu pegasse 1,2 volts dividido por 2 milivolts, dá um ganho de 600. Um valor muito alto. Tá certo? Então, ele vai fazendo aí essa abordagem com vocês, tá? Depois eu queria que vocês dessem uma lida nisso aí. E aí ele vai colocar uma tabelinha que vai ser muito importante para nós, que vai aparecer no slide. Quando a relação da tensão de saída sobre tensão de entrada for 1, isso equivale a 0 dB. Quando a relação for 2, equivale a 6 dB. Quando a relação for 10, equivale a 20 dB. Quando a relação for 20, equivale a 26 dB. Quando a relação for 100, equivale a 40 dB. Quando for 1000, equivale a 50 dB. E quando for 100.000, equivale a 100 dB. Tá? E aí, depois ele apresenta aqui a resposta do ouvido humano. Também vai aparecer no slide daqui a pouquinho. Então, uma escala própria para audição. Bom, aí ele vai falar aqui uma tabelinha que vai aparecer. O que seria o limiar da audição, que o ouvido, né? Aí ele coloca aqui turbina de avião, som ambiente, tá? Mas daqui a pouquinho vai aparecer isso aí no slide. Eu queria chamar a atenção aqui, né? Eu tenho aqui o mesmo livro que eu estou mostrando para vocês, eu estou com ele aberto aqui do meu lado, tá? E aí eu destaquei alguns parágrafos aqui para chamar a atenção de vocês, né? Mas como a leitura aí está muito ruim, se eu baixar aqui esse livro, essa leitura online aqui, para a pessoa ler, até que dá para ler legal, mas para mostrar aqui, para projetar, ele não fica muito bom, não. Tá? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção aqui, ele vai falar sobre os filtros, né? Aí parece uma mulher aqui com um sonar aqui, numa espécie de sonar, e aí vocês vão ver que o linear aqui, o linguajar todo é em dB, tá? Ganho em dB. Aí vai falar sobre filtros, a escala aqui é dB, dBm, e aí envolve um pouco disso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Bom, aí, pessoal, vai falar em filtro. O que basicamente são filtros aplicados à nossa disciplina? Bom, eu tenho um sinal, e esse sinal tem várias frequências nele misturadas. Várias frequências. Eu quero separar nesse sinal aquelas frequências que me interessam e tirar as frequências que não me interessam. Tá? Aí é que vem o conceito de filtros. Né? Dentro da casa da gente, no som de casa tem filtros. O equalizador ali, você filtra as frequências que você não quer e muda, né, a equalização ali para destacar uma determinada faixa de frequência que você queira. Certo? Então, a primeira classificação importante de filtros é o que a gente chama de filtros passivos e filtros ativos. Basicamente, pessoal, quando o filtro é passivo, filtro passivo ele é construído utilizando elementos R, L e C. R, L e C, resistor, né, indutor e capacitor. Por que a gente chama que ele é passivo? Porque esses elementos, eles não precisam de uma fonte para alimentá-los, igual um transistor de bipolar de potência. O transistor bipolar de potência, ou uma operacional, você precisa de uma fonte própria para eles, separada para eles. Tá? Se o filtro for ativo, no filtro ativo você tem os elementos indutor, capacitor e resistor. Além desses elementos, você tem os transistores e os amplificadores operacionais. Tá? E aí, nesses elementos, você precisa de uma alimentação própria. Tá certo? E os filtros, nós temos o que a gente chama de filtro passa-baixa, filtro passa-alta, filtro passa-faixa e o filtro corta-faixa, que a gente chama. Tá? Bom, então aqui tem alguns gráficos que vão aparecer aqui nos slides. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, tá? E aqui nesse capítulo, pessoal, ele vai apresentar as formas dos filtros protótipos, os filtros analógicos.
tá? É porque no slide não vai aparecer essas fórmulas, tá? Mas lá no livro, ele vai aparecer para você, ó, quero fazer um filtro passa baixa, um filtro corta faixa. Então, ele vai mostrar para vocês qual o valor de resistor, qual o valor de frequência, ó, desculpa, de indutor, qual o valor de capacitor que você vai colocar para ter aquele comportamento do filtro. Então, primeiro ele vai começar explicando para você o filtro passa baixa, aí ele vai mostrar um negócio chamado espectro de amplitude, como é que a amplitude se comporta na medida que eu mudo a frequência do sinal, tá? E outra coisa, pessoal, é a fase. Como que a fase do sinal de saída se comporta na medida que eu mudo os elementos RLC, né? Na medida que eu mudo a frequência do sinal. Vocês vão ver que vai ter uma variação. Ora a fase vai estar em menos 90 graus, ora a fase vai estar em 90 graus, ora a fase vai estar em 0 graus, ora a fase vai estar em 45 graus, tá? Então, por exemplo, o filtro passa baixa, né, que ele vai apresentar. Em 0 dB quer dizer que o sinal que você está aplicando na entrada é exatamente igual ao de saída. A fase está em 45 graus, né, para o filtro que ele está apresentando. Então, ele mostra isso aqui, nesse gráfico aqui, ó. Ele está mostrando como que a amplitude do sinal de entrada e de saída se comportam, tá? E como que o ângulo de fase se comporta também. Então, visualiza o sinal na entrada. A fase é o deslocamento horizontal que esse sinal, ele, na medida que você muda essa frequência, você está aplicando o sinal na entrada lá do seu sistema, imagina um amplificador. Como que a fase do sinal de saída está se comportando? Tá? Então, ele vai explicar aqui para vocês frequência de corte, banda de passagem, tá? Depois eu queria que vocês dessem uma lida aqui com calma, porque eu lembro que quando eu fui lá para o UFMG, eu peguei esse capítulo desse livro e dei uma lida. De vez em quando eu pego esse capítulo aqui e leio ele de novo, porque esse capítulo ele não é abordado em nenhuma disciplina de vocês da automação. Nenhuma, tá? Então, depois vocês podiam dar uma lida com calma nele aí, tá? Então, ele vai falar, por exemplo, do filtro passa alta. Olha só que interessante. Ele vai mostrar aqui como é que a amplitude do sinal se comporta, tá? Quando o Paulo Monteiro fala assim, quando o sinal atinge 0,7, né? Sai do sinal do valor zero e atinge 70% do sinal em regime permanente. Ele usa essas abordagens, esses termos. Mas lá ele aplica no contexto de teoria de controle, tá? Então, aqui ele vai falando passo a passo com vocês e como que a indutância capacitiva, como é que o corte, a frequência de corte, elas se relacionam, tá? Com a banda de passagem, e ele vai aplicando isso lá. Então, olha lá, ele vai desenvolvendo as fórmulas, tá? Eu não vou parar aqui para mostrar isso aqui, como eu falei, eu vou explicar do ponto de vista qualitativo. Então, olha lá, aí ele explica para você com o filtro passa baixa primeiro. O que é o filtro passa baixa? O que seria baixa frequência? Depende do espectro de frequência que você está trabalhando. Se eu tiver no espectro de 0 a 1000 Hz, por exemplo, 0 a 1000, né? Esse 0, o 1000 Hz, pessoal, está associado à frequência de amostragem. Ele equivale a 2π. Quem fez lá, está fazendo o curso lá do Coursera, né? Vocês viram lá que se eu tiver com uma frequência de amostragem de 1000 Hz, metade de 1000 seria 500 Hz, tá? Seria 500. Então, 0 seria 0π, 500 seria π, e o 1000 seria 2 vezes π, tá certo? Então, ele vai explicar isso aí tudo com relação. Então, o que seria de 0 a 1000 Hz, o que seria baixas frequências? Um valor abaixo de 100, por exemplo, né? 100 Hz seria, num espectro de 0 a 1000, abaixo de 100 Hz seria baixas frequências. Agora, será que 100 Hz sempre pode ser considerado baixas frequências? Depende. Por exemplo, se eu estiver usando a frequência de amostragem de 100 Hz, o 100 Hz para mim é uma alta frequência. Né? De 0 a 100, então, seria 0 a 2π. O 2π, então, é equivalente a 100. Então, esse negócio do que é alta frequência, do que é baixa,
Tudo vai depender da sua frequência de amostragem que você está trabalhando, ou da frequência do seu espectro de frequência. Então, aqui ele vai mostrar graficamente os filtros passa baixa, filtro passa alta, né, os corta-faixa e assim por diante. Então, passando rapidamente aqui, aí ele vai explicar, filtro passa faixa, eu quero que passe uma determinada faixa de frequência. Por exemplo, no espectro de 0 a 1000, eu quero que passe as faixas de 300 a 600, por exemplo. Né? De 0 a 1000, eu quero que passe de 300 a 600. Então, isso aí seria um filtro passa-faixa. Né? E aí ele vai explicar como é que seria o gráfico do passa-faixa lá. Ele tem uma frequência central aqui, ele tem uma frequência F1 e F2. Tá certo? O pico aqui seria onde a frequência de saída está aparecendo, de entrada está aparecendo na saída, e tem essa frequência banda de passagem, o bandwidth, e tem o circuito que realiza esse tipo de filtro, tá certo? Que é um filtro, o circuito analógico, tá? Depois a gente vai ver filtros digitais, como é que eu faria isso para resolver isso no filtro digital. Bom, aí ele vai dar um exemplo numérico. Se você quiser montar um filtro analógico, corta-faixa, aí ele vai te falar quais são os elementos R e LC que você pode usar, tá? Aí ele vai trabalhar o que seria a frequência de corte, né? Se você quer essa largura aqui, isso aqui mais largo, mais achatado, então ele vai explicar isso aí para a gente do ponto de vista de filtros analógicos, tá? Bom, depois tem um filtro que ele chama, olha lá, quando eu precisar disso aqui mais largo, bandwidth. O bandwidth aqui, na verdade, né, ele vai explicar daqui a pouquinho, eu tenho um filtro passa alto em cascata com filtro passa baixa. Um filtro passa alto em cascata com passa baixa, então quer dizer que tem um filtro passa faixa. Tá? Bom, aí ele vai explicar aqui do ponto de vista numérico, colocando valores para R e para C, tá? Eu não esperava que essa resolução ficasse tão ruim, tá? Filtro rejeita faixa. Rejeita a faixa, como o próprio nome está dizendo, por exemplo, de 0 a 1000 Hz, eu quero que de 400 a 600, que o filtro ele rejeite essa faixa, tá? Corte essa faixa, ou rejeita a faixa, ou corta a faixa, tá? Então, ele vai explicar isso aqui do ponto de vista numérico também. Então, ó, ele vai, né? Filtro de banda dupla, vai explicando todo o conceito aí para vocês, tá? O filtro Então, olha lá, aí vai passar, aí vai chegar no filtro, no Bold. Essa foto aí desse cidadão aí é o Bold. Henrique Wade Bold. Esse cara deu uma grande contribuição, ele tem mais de 40 patentes. Toda hora que a gente vai falar em teoria de controle, fala de Bold, né? E aqui o interessante, pessoal, que eu queria que vocês gastassem um tempo aí para ler esse capítulo depois, ele fala assim, gráfico de Bold. Aí ele vai explicando passo a passo como que desenvolveu, né? Como que ele desenvolveu toda a teoria dos chamados gráficos de Bold. Aí ele começa a análise, então assim, para a gente entender o gráfico de Bold, vamos usar um circuito, um filtro passa alta. O filtro passa alta é um filtro RC. Então, um circuito RC aí. Aí ele vai chamar o que seria a frequência de corte. A frequência de corte aqui desse filtro, ela é dada por 1/2πRC. Isso aí lembra o ômega C, 1/ômega-C. Aí ele desenvolve aqui uma teoria em cima do ganho de tensão, tá? Aí ele, nesse ganho de tensão, em cima desse ganho, ele calcula o valor do ganho de tensão e também envolvendo a fase, em cima da notação de dB. O ganho em dB é 20 log, né, do AV. Aí ele vai desenvolver esse trabalho aí com vocês aí, né? Aí ele vai fazer algumas relações. Quando a frequência for muito menor que a frequência de corte, né? A frequência de corte, a partir do momento que aquele sinal que não me interessa, ele vai começar a ser atenuado com mais... Vai ser atenuado. Atenuar é eu pegar o sinal e zerar aquele sinal, tá? E ele vai ser
atenuado com um valor maior, tá? Então, ele vai explicando essas relações aí para vocês. Aí, aqui está no ponto que eu queria destacar aqui e mostrar para vocês, que é esse quadrado aqui, ó. Olha lá. Quando a razão entre duas frequências, vai chegar um ponto aqui que vai dar uma relação entre a frequência e a frequência de corte, FC. Então, o ganho em dB, ele é 20 log da frequência do sinal dividido pela frequência de corte, tá? Quando esse valor aqui for 2, ele está dizendo o seguinte, ó. Quando a razão entre duas frequências é exatamente 2, dizemos que estão separadas por uma oitava. Então, esse termo aí, oitava, tem a ver com a frequência. Quando o sinal de entrada, a relação do sinal de entrada e de saída, a relação entre eles, nesse filtro aí for 2, quer dizer que os dois sinais estão separados por uma oitava. Nos gráficos de Bode, uma variação de frequência de uma oitava resulta em uma variação 6 dB no ganho. Esse 6 dB aí tem uma relação. Quando o sinal de saída é 2 vezes, é o dobro do sinal de entrada, o ganho é 6 dB. O ganho é 6 dB no ganho. Isso quando for em tensão. Quando for em tensão, sinal de tensão. Em potência, a relação é 3 dB. Então, ele destaca esses pontos aí. Ó. Quando a razão entre duas frequências é de 10 para 1, dizemos que eles estão separados por uma década. Então, olha só. Quando ele fala lá, dB por década, essa década aí, a década, você vai pegar duas frequências. Se a relação dessas frequências é 10, essas duas frequências estão separadas por uma década. Se você pegou o gráfico horizontal lá, pegou uma determinada frequência, pegou um outro ponto do gráfico, que essa outra frequência, uma dividida por outra, é 10, então quer dizer que essas duas frequências estão separadas por uma década. Se essa diferença for 2, quer dizer que elas estão... O cara podia colocar um dual, né, alguma coisa para lembrar o 2, mas ele chamou isso de uma oitava. De uma oitava. Tá? Nos gráficos de Bode, uma variação de frequência de uma década... Então, olha lá. Sempre no gráfico de Bode, se a frequência variou uma década, isso equivale a 20 dB no ganho. 20 dB no ganho. Então, o Paulo Monteiro, quando ele está explicando o gráfico de Bode, ele fala assim, 20 dB por década. A cada década, o ganho aumenta 20 dB. Tem a ver com isso aí, ó. Tem a ver com isso aí. Se dois pontos do gráfico, se a relação de frequência for 10, o ganho no gráfico de Bode é 20 dB. Se você pulou mais um ponto e deu mais 10, mais uma década, aumentou mais 20 dB. E assim por diante. Por isso, pessoal, que eu estou falando que vale a pena dar uma lida. Independente do que vocês já estudaram ou não em teoria de controle, vocês vão ver que essa leitura aqui ela vai ajudar vocês no entendimento de muitos conceitos que acabam ficando meio perdidos, né? Que essa leitura aí vai ajudar vocês a ajudar nisso aí. Então, uma oitava é relação de frequência 2. Uma década é relação de frequência 10. Se você tiver na relação oitava, o aumento é de 6 dB. O aumento no ganho é de 6 dB. 6 dB por oitava. A cada oitava é 6 dB. E na década é 20 dB por década. 20 dB por década. Está acompanhando mais ou menos o raciocínio aí, Gabriel? Sim, eu estou lembrando das aulas de teoria 3, que Você ele, lembra? quando passa uma década, por exemplo, na frequência de 10 Hz, aí uma década depois seria 100, né? Depois 1000. Isso. É por aí, né? É por aí. Ele pegou dois Beleza. pontos no gráfico. Ele pegou 2 pontos no gráfico. Aí ele dividiu a frequência daqueles 2 pontos. Deu 10.
Então, quer dizer que aquele espaçamento ali é de uma década. Tá certo? E aí, por isso que ele sabe que nesse ponto dessa frequência, de ter pulado desse ponto 1 da frequência e pulou para aquele outro ponto que deu uma década, o ganho em tensão do sinal foi de 20 dB. Foi de 20 dB. Aí, se você quiser saber o valor exato da tensão, você pega lá na fórmula, pega a sua tensão de entrada, joga na fórmula para ver qual que é a tensão de saída. Mas lá ele faz uma análise mais gráfica. Mais gráfica. A inclinação do ponto lá da reta vai dar uns 20 dB por década. Quando a gente vai falar em filtros digitais, na hora que a gente for projetar filtro, a gente vai falar que é a ordem do filtro. Filtro de ordem 1, filtro de ordem 2, filtro de ordem 3, filtro de ordem 4. O que acontece? Quanto mais alta a ordem do filtro, melhor a tendência é melhorar a qualidade do filtro. A tendência é melhorar a qualidade do filtro. Mas cada vez que você aumenta uma ordem no filtro, né, ele tem uma inclinação de... Aumenta uma ordem, aí o ganho vai aumentando 20. Você vai ter uma inclinação da curva que vai ser 20. Tá certo? Para você aumentar para 40, você tem que aumentar mais uma ordem no filtro. Aí ele vai passar para 40 dB por década. Se você aumentar mais uma ordem e passar ele para 3, ele vai aumentar mais 20 dB, vai passar para 60 dB por década. Tá? Então, se você estiver falando de atenuação, uma atenuação de 60 dB por década é como se tivesse uma linha praticamente vertical, saindo de um ponto de 1 volt, por exemplo, e indo lá para zero. 20 dB por década vai demorar, o atenuador vai demorar um pouquinho para atenuar o sinal. Ele vai estar meio horizontal. Só que se aumenta mais uma ordem, passa para 40 dB por década. Aí ele vai inclinar mais a linha. Aumenta mais uma ordem, aí ele vai passar para 60. Tá certo? Então, depois vocês dão uma lidinha aqui com calma, que vocês vão ver que ele vai associar a frequência do sinal, porque o Paulo Monteiro está fazendo uma análise com vocês, lá em teoria de controle, o Joca, no domínio da frequência. Por isso que na hora que você está mudando essa frequência do sinal, ele vai dizendo para você qual que é essa relação aí, né? Qual que é a atenuação ou ganho de tensão. Quando a gente fala em ganho de tensão, quer dizer que a tensão está aumentando. Mas esse ganho também pode ser para atenuar o sinal que eu não quero. Aí o que eu quero fazer? Eu quero que nesse ponto para eliminar esse sinal, eu quero que o meu amplificador ele atenue, ele seja um atenuador. Então ele vai chamar a atenção de vocês, para vocês aprenderem, né, a analisar esses gráficos de uma maneira né, de uma maneira prática, vamos pensar assim, tá certo? Então é lógico, pessoal, que os gráficos que tanto o Joca quanto o Paulo Monteiro ou os outros professores lá mostram para vocês, já tem os pulos do gato. Vocês vão ver que aquela inclinação lá do gráfico de Bode é 120 dB por década, tá? Porque ele trabalha com vocês lá em sistema de uma determinada ordem. Se mudou a ordem, aquela inclinação já muda a dinâmica. Mas lá ele chama a atenção, isso aqui é sistema linear de primeira ordem, né? Se for um sistema não linear de segunda ordem, o comportamento já muda, tá? Enfim, aí aqui no finalzinho, ele vai trabalhando de uma maneira legal isso aqui. Vocês me desculpem aí, como eu falei, tem 2 semanas que eu estou me recuperando aqui desse... Né? Mas aqui vocês vão ver que tem um negócio legal que ele vai mostrar aqui no gráfico de Bode para vocês. Ele vai explicar aqui, por exemplo, do lado esquerdo, ele fala assim, eu pego a frequência de corte e divido por 10, pego a frequência de corte e divido por 2, pego a frequência de corte e divido por 4. Isso vai me dando alguns pontos em dB, uns pontos meio padronizados no gráfico de Bode, tá? Então, olha lá, eu achei que nem estava pensando que essa... Eu estou com o meu livro aqui do lado, e aí esses números são alguns números mágicos. Deixa eu só olhar quais são os valores aqui, ó. Os valores são... Só um minutinho, tá, pessoal? Aqui, ó. Os valores são
Olha lá. Para F, frequência de corte dividido por 10. Frequência de corte dividido por 10, isso equivale a menos 20 dB. Tá? Frequência de corte dividido por 4. Aí é outro ponto que é o menos 12 dB. Frequência de corte dividido por 2 é outro ponto que é o menos 6 dB. O ponto onde a frequência é igual à frequência de corte. Se a frequência é igual à frequência de corte, isso equivale a 1. Isso em dB é 0 dB. É 0 dB. Tá? Então, tem alguns pulos do gato que ele vai te explicando. Onde a frequência, o ganho, onde a frequência do corte bate no gráfico, equivale a 0 dB. Aí você pega esse ponto, tá certo? E tem alguns pontos mágicos. Aí ele vai fazer algumas contas, ó. Na hora que você pega isso aqui e faz as contas que ele está fazendo, aí você consegue entender melhor o gráfico de Bold. Aqui ele está fazendo uma análise em cima do filtro passa alta. Depois ele pega a fase. Aí ele fala assim, então agora nós vamos trabalhar com a fase. O que é a fase? A fase é o deslocamento, né, do ângulo, eu estou aplicando uma tensão na entrada. Aí eu estou lá no osciloscópio, eu estou pegando o sinal de saída. Qual é esse ângulo θ? O quanto que essa defasagem está refletindo na medida que eu mudo a frequência? É isso que ele chama, então, que é a fase do sinal de saída. Tá? Então, ele vai fazer toda uma análise relacionando frequência, na medida que eu estou mudando essa frequência, tá certo? Como que está se comportando a amplitude do meu sinal de saída, tá? E da mesma maneira que a amplitude tem muita informação útil, eu tenho a fase, tá? Então, ele vai explicar isso aí para vocês, ó. Vai trabalhar em cima da fase. Então, no exemplo que ele chegou aí, ele chegou à conclusão que tinha uma diferença de menos 7 dB no sinal. Bom, aí ele vai trabalhar em cima da fase, tá? Esse filtro passa alta, a frequência de corte. Na frequência de corte, a fase tem uma defasagem de 45 graus. Certo? Então, você está aplicando o sinal na entrada, quando a frequência, exatamente a frequência de corte do sinal, o sinal tem uma defasagem de 45 graus. Então, ele vai explicando isso aí para o filtro passa alta. Depois, ele usa valores numéricos, tá? Ele tem uma diferença aí que nos pontos extremos, em 0 dB, né, existe uma diferença de 5,7 graus, deveria ser 90 graus, mas não é 90 graus. É porque tem uma questão de assíntota no gráfico, então dá uma diferença de 5,7 graus, que são esses pontos aqui, ó, tá? Esses pontos próximos desse roxo. Então, ele vai explicar o motivo disso, né? E aí vai explicar aí por que o sinal nunca chega em 90 graus, nunca vai chegar em menos 90 graus, tá? E aí ele vai trabalhando com isso aí. Bom, depois de fazer toda essa análise aí com o filtro passa alta, ele vai fazer a mesma análise com o filtro passa baixo. Olha lá, ele vai mudar o exemplo aqui do sinal, tá? E vai fazer essas análises de novo, né? Aí a provocação que eu quero chegar aqui para vocês que é o seguinte: o gráfico que explica um determinado circuito, um determinado filtro, quando eu mudo o tipo de filtro, a dinâmica do gráfico, ela muda. A dinâmica do gráfico ela vai mudar. Pode ser o que era atraso num gráfico, passa a ser adiantamento do ângulo de fase em outro. Tá? Então, ele vai explicando isso aí. Ó. Então, como eu falei, é um ótimo investimento isso aqui, tá, pessoal? Porque aí vocês vão lendo com calma, mesmo vocês não entendendo o gráfico completamente, vocês vão ver que ele vai dar uns ganchos aí para vocês fazerem uma análise macro e você tirar a informação do que você precisa, né, na análise de Bold. Então, olha lá, aí ele explica os outros tipos de filtros. Olha lá, o RC passa baixa. Filtro RC passa baixa. Então, ele vai explicar como é que se comporta a amplitude do sinal, como é que se comporta a fase, e aí vem trabalhando aí dessa maneira aí, tá? Bom, aí eu vou avançar aqui um pouco mais rápido, mas, olha lá, como é que você traça, até ensinar a traçar o gráfico de Bold, ele vai ensinar vocês a fazer isso aqui com alguns valores numéricos. No final, ele ensina como é que faz com o software, tá?
Se eu não me engano, é com Multisim. Mas ele vai ensinando aqui para vocês os pontos principais, igual quando o Paulo Monteiro ensina lá como é que, na análise de sistema, traçando aquelas assíntotas para descobrir onde que estão os polos. Vocês vão lembrar disso. No início a gente acha difícil pra caramba, depois a gente faz uma quantidade de exercícios e a gente vai pegando o pulo do gato daquilo ali, né? Da hora de identificar como é que é a dinâmica, né? De como é que o lugar geométrico das raízes, é o lugar geométrico das raízes. Eu lembro que no início eu apanhava pra caramba daquilo, né? Depois eu peguei um final de semana e fiquei o dia inteiro traçando aquelas assíntotas ali. Aí depois você ia vendo que você ia descobrindo um certo jeito ali, né, de desenhar as assíntotas. É lógico que ele não ia passar todos os casos para você fazer, né? Para você entender, fazer uns 4 casos diferentes para vocês entenderem a ideia lá do lugar geométrico das raízes, né? Que ele tinha um comportamento dos polos, que sai do polo e procura o zero, para saber como que é aquela dinâmica, aquele traçado ali, vamos pensar assim. Então, ele vai mostrar isso aí, ó. Aí ele dá um exemplo usando outro tipo de circuito, né? Um circuito de um tipo diferente. Aí ele vai mostrando o ganho. Essas curvas aqui, na verdade, elas têm uma importância muito grande, porque na medida que a gente quer atenuar ou amplificar o sinal, que o sinal chegue na saída, cada circuito desse vai ter uma dinâmica, né? E aí a gente pode trabalhar em cima dessas dinâmicas para montar o sistema que a gente queira, tá? Então, olha lá, aí ele vai trabalhar aí de uma maneira mais gráfica, então eu vou deixar para vocês darem uma lida depois. Aí ele traça as curvas, essa curva aqui do lado direito, a inclinação aqui é de 6 dB por década, tá? A própria inclinação dele aqui, né, em 0 dB, ele vai explicando isso para você, como é que você faz essa análise graficamente. Bom. Professor, sim? Parece que o Joab está pedindo para entrar na sala. Ah, tá. Pode falar para ele que eu vou aprovar aqui. É porque quando for assim, pede para ele. Engraçado, não apareceu para mim aqui. Agora apareceu. Quando for o e-mail da UFOP, acho que ele já entra sozinho. Acho que é isso. Joab, então eu espero que você agora tenha conseguido entrar aí, tá? De qualquer forma, tem a gravação. Nós estamos tratando aí do capítulo 21. Eu estou passando aí falando um pouco sobre. Eu vou trabalhar os slides com vocês, mas depois pega o gráfico 21 para vocês entenderem bem aquela parte de gráfico de Bolt. Aqui eu estou explicando para o pessoal os filtros, né? Os filtros RLC, os filtros passivos, tá? Aí depois você dá uma olhadinha lá. Bom, então, vamos continuar aqui. Bom, aí ele vai explicando, né? Vai explicando aí. Chega uma hora que a gente cansa, tá? Vendo esse monte de número aí, rapaz. Aí tem que ser assim. Um dia você pega, entende, dá uma lida assim na metade do capítulo, entende aquela metade do capítulo. Então você vai até o final, sem preocupar em entender tudo. Depois você volta em cada sessão e vai fazendo junto com ele, porque aí você vai atinando, né? Por exemplo, vai atinando. Quando chega essa ordem de filtro, por exemplo, que a gente fala assim, ó, vou aumentar a ordem do filtro, o filtro ele vai ficar mais complexo. Isso vai aumentar a ordem da minha equação diferencial. Vai aumentar a ordem da equação diferencial, vai ficar mais sofisticado, vai aumentar um polo no sistema, no filtro digital. Em compensação, a dinâmica do meu filtro vai ficar melhor, tá? E o custo, o que vai melhorar para mim vai ser, eu vou ter uma inclinação de 20, em vez de 20 dB por década, eu vou ter 40 dB por década. Ou um filtro de ordem 3, 60 dB por década. Cada ordem do filtro vai implicar numa inclinação de 20 dB por década. Tá certo? Bom, aí ele vai explicando aí, ó. Vai explicando, até chegar lá no final. É um negócio assim, bem. Aí depois ele fala um filtro passa-faixa com atenuação, né? Atenuação limitada, vai explicar isso aí para você. Bom, aí ele vai. Aqui praticamente acaba o capítulo, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui no final. Ele vai te mostrar esses pontos dessas, né? Esse ponto onde a frequência de corte toca o eixo, que é 0 dB, né? Vai explicar ali
no finalzinho do capítulo, ele expande aí com outros tipos de filtro, tá? Depois vocês dão uma lida aí, que eu recomendo que vocês façam isso. E tragam as dúvidas. Nem não sei se todas eu vou conseguir tirar, mas a gente vai conseguir discutir, tá? Para ter um entendimento aí de como é que esses gráficos aí funcionam. Bom, aí ele vou aqui mais para o final, tá, pessoal? Que ele tem um conjunto de exercícios. Outras propriedades dos gráficos de Bode, ó, ele chama a atenção aqui de algumas características, né, de como é que o gráfico ele se comporta. E aí, lá no final, então, olha lá, ele vai falar alguns exemplos aí, usando alguns valores numéricos, falando das inclinações, os pontos aí. Bom, e lá no final, ele traz circuitos de desvio. O que é esse circuito de desvio aí? Circuito de desvio, pessoal, eu tenho um sinal de som, sinal, exatamente. O que acontece? No som da sua casa, né, você pega a saída do som e joga no alto-falante, tá? E esse alto-falante, ele vai, todo o espectro de frequência do som, daquele áudio seu, está sendo jogado no mesmo alto-falante. Só que aqui ele explica uma aplicação muito interessante, que é o seguinte, que ele vai explicar isso para você. Na verdade, se você tiver um áudio, né, eu quero desviar as frequências, separar essas frequências em 3 faixas principais. Baixas frequências, médio e altas frequências, tá? Aí ele explica como é que ele faz isso aí usando esses filtros, tá? Por qual motivo disso aí? Porque as baixas frequências, ele joga um alto-falante que ele chama de subwoofer, né? Que é um alto-falante mais pesado, o ímã dele é mais pesado, tá? Aí ele separa essas frequências consideradas baixas, né? E joga nesse subwoofer. As frequências médias, ele joga no alto-falante especial que ele chama de mid-ranger, né? Que seriam os médios, os alto-falantes médios. E as altas frequências ele joga para o Twitter, né? Então, aí ele explica como é que ele faz isso, usando o circuito para fazer isso aí, tá? Então, lá no final, ele explica um outro tipo. Olha lá, o sinal, olha lá. Aí ele mostra aqui como é que ele joga as frequências baixas, né? Como é que ele monta o circuito para separar essas frequências. Aí ele tem aqui um subwoofer, tem os médios e tem as altas frequências, que seriam os tweeter, tá certo? Aqueles carros, né, o sistema de carro que tem lá aquele equalizador, aquele negócio, todo separadinho, aí o pessoal tem isso lá separado. Quando eles falam os graves, os médios e os pesados, né? E os altos, quando fala altas frequências, é o agudo. Médio seria os mid-rangers. E quando ele fala os baixos, né? O subwoofer é o alto-falante que vai aguentar os graves. Porque o grave é que dá aquela pancada, né? Então, tom, tom. Se o alto-falante não for bom, aí, em vez de você ouvir o som, a batida, você vai ouvir, parece que o pano do alto-falante está rasgado. Até o seu ouvido fica até meio... Aí essa aplicação aí, ele explica isso, ó, como que faz esse tratamento aí, tá? Aí ele faz um estudo qualitativo, se ele jogar um sinal de uma determinada amplitude na entrada, como é que esse sinal vai se comportar em cada elemento desse, tá? Então... Aí, no final, ele fala sobre os atenuadores para cabo, né? Cabo coaxial. Bom, aí, pessoal, aí eu vou deixar para vocês dar uma lida depois com calma. Aí eu vou chegar só no filtros para ruído, né? Como é que eu aplico filtro para ruído, tirar ruído de sinal. Aí depois ele, né, vai trabalhar com isso aí, vai explicar para vocês. E lá no final... ele dá uma classificação bem interessante. Aí ele dá alguns exercícios, dá um circuito de simulação, ó, nós pode fazer essa simulação até com o MATLAB, né?
Aqui ele está fazendo com outro tipo de circuito, com outro tipo de software, se não me engano, é um Multisim. E aí ele dá umas classificações interessantes, que depois eu queria que vocês dessem uma lida. Falar aí tem os exercícios, tem os exercícios de Bell, ó, decibel. Se vocês fizerem 2, 3 exercícios desse aqui, vocês vão ter um entendimento bem melhor aí desses conceitos, tá? Então, ó, aí lá no final, ele dá a classificação de alguns conceitos para nós aí, importantes na disciplina, que é uma tabela resumo, que é esse glossário aqui, ó, tá? Aí o glossário ele vai falar o que é decibel, o que são os filtros, o que é um filtro ativo, né? O que é um filtro passivo, o que é um filtro de banda dupla, o que é um filtro passa alta, o que é um filtro passa baixa, o que é um filtro passa faixa, filtro passivo, filtro rejeita faixa, gráfico de Bode, microbar, é uma escala própria para audição, papel log-log, papel semi-log, tá? Então, no final aí, eu recomendo que vocês dêem uma lida nisso. Então, vamos parar aqui de compartilhar o livro, tá, pessoal? Então, como eu falei, esse capítulo 21, embora ele não seja tão abordado no curso de teoria de controle, eu recomendo que vocês realmente dêem uma parada para dar uma estudada nesse capítulo 21 aí do livro, tá? Então, é 6h20 agora. Então, agora eu vou passar aqui para vocês, a gente vai caminhar até um pouco mais rápido, justamente porque foi justamente o que eu expliquei para vocês aí, ó. Então, ó, o objetivo aqui é trabalhar com log e a escala decibel, entender melhor a escala decibel aí, tá? Entender um pouco o conceito de resposta em frequência de filtros. Tá, aí, Jó, agora, desculpa, agora que eu vi aqui agora que eu vi sua mensagem no WhatsApp, aí quando for assim, se você tiver logado com o gráfico do UFOP, né, se não me engano, ele não pede aquele log. Quando você clicar, ele já entra, tá? Aí na próxima eu vou ficar atento aí. Como eu falei com a turma aí, eu fiquei 2 semanas meio baqueada aí de quarentena, então estou tentando recuperar as atividades aí, tá? Então vamos lá. Então, olha lá, quando ele fala assim, calcular as frequências de corte, né, esboçar a resposta em frequência de um filtro passa baixa, rejeita faixa, ou banda dupla, tudo está coberto nesse capítulo que eu acabei de mostrar para vocês aí. A unidade decibel né, ela é definida por uma expressão logarítmica. Ela é usada em toda a indústria, né, para definir níveis de áudio, ganho de tensão, energia, intensidade de campo e assim por diante. Então, olha lá, aqui é a relação básica de logarítmico, né? Então, olha lá, n é igual a b elevado a x, tá certo? Então, lá na matemática, né, a gente usa log aqui, o conceito de log. Log de b, como é que é o negócio? Se aplicasse log aí, né? Quando a gente faz assim, eu quero procurar um número x, que eu vou elevar a b para dar um número n, né? Então, aí tinha aquelas relações de log, né? Log de n na base b, log de n na base b, equivale a isso aí, né? Log de n na base b vai dar um número x. Quer dizer que eu vou pegar a minha base, pegar esse número x e elevar essa base para dar esse número n que eu estou procurando. Então, algumas áreas de aplicação, né? A seguir apresento uma lista. Aí, a aplicação da escala de log é tudo, né, pessoal? Sonar. Pode-se representar graficamente a resposta de um sistema para uma faixa de valores, cuja representação seria, de outro modo, impossível, né? Níveis de potência, níveis de tensão, entre outros, né? Podem ser comparados sem que se tenha que operar com números muito grandes. Isso é possível se a gente trabalhar com escala em decibel.
Muitos sistemas naturais respondem a estímulos externos de forma logarítmica. O ouvido humano, por exemplo, né? O resultado é um modelo matemático que permite obter diretamente a resposta do sistema a um sistema particular de entrada. A resposta de um sistema em cascata pode ser rapidamente determinada usando log, tá? Logaritmo. Quando os logaritmos dos ganhos de todos os estágios são conhecidos. Bom, então aí é um papel em escala de log, né? Aqui ele está de 1 até no ponto 2, ó, log de 2 na base 10 dá 0,3. Aí ele passou de 2 aqui, ele já passou para 4, né? Seria log de 4 na base 10 dá 0,6, seria o dobro, né? Um papel de log aí. Então, falando do ponto de vista de frequência, né? Nesse papel aí, nós estamos visualizando o valor de 1 a 1 MHz. Olha só que interessante. Ele está variando se fosse uma escala linear, a gente estaria se fosse uma escala linear, seria uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 divisões. Então, ele está usando uma escala de log aí, ele está me permitindo colocar aí vários valores aí dessa escala, tá? Então, tem alguns conceitos básicos de log, né? Existem algumas características nos logaritmos que devem ser enfatizados. O logaritmo decimal ou neperiano do número 1 é 0, né? O logaritmo de um número menor que 1 é um número negativo. Então, se o log de um número entre 0 e 1, menor que 1, né? Desculpa, é um número negativo. O logaritmo do produto de dois números é a soma dos logs. O logaritmo do quociente é o log do numerador menos o denominador. E o log de um número elevado a uma potência é o produto da potência vezes, né? O log de um número elevado. O log de um número elevado a uma potência é o produto da potência pelo log do número. Bom, aí quando a gente fala em decibel, pessoal, aí tem o ganho de potência, ganho de tensão, resposta do... Aí alguns números mágicos, ó. Quando a tensão de saída, tensão elétrica do seu sinal de saída, dividido pela tensão elétrica do sinal de entrada, quando esse valor é 1, o ganho em tensão seu é 1. Aí você joga V0 sobre VI. Se você jogar 1 aqui, ó, 10 tem que ser levado a qual número para dar 1? 0 dB. Então, esse ganho aqui em dB equivale a 0 dB. 20 multiplicado por 0 vai dar 0. 0 dB. Tá? Quando a tensão de entrada, saída, for o dobro da tensão de saída, o ganho da tensão for 2, se você jogar 2 aqui, ó, 20 vezes log de 2 na base 10, vai dar 6 dB. Então, toda vez que ele falar que você estiver falando, não estamos falando em potência, estamos falando em tensão. E como a gente, em sistema, né, a gente vai estar falando em nível de tensão, se a tensão de saída for o dobro da tensão de entrada, esse ganho é 6 dB. Tá? Se a tensão de saída sobre a tensão de entrada for 10, esse ganho é 20 dB. Teve uma hora que eu falei para vocês que 10 e o ganho em dB era 10 dB, mas isso se fosse potência de saída sobre potência de entrada, que nós estamos falando de tensão, tá? Tensão. Então, toda vez que o sinal de saída for 10 vezes o valor do sinal de entrada, 10 vezes, olha lá. Então, quer dizer que é 20 dB. Aí ele aumentou o ganho, deu 20. Aí, esse ganho em dB é 26 dB. O ganho é 100, 40 dB. O ganho é 1000, 60 dB. O ganho é 100.000, 100 dB. Tá certo? Então, essa tabelinha aí, ela é até interessante a gente colocar lá na última folha de um caderno nosso, para toda hora a gente bater o olho e lembrar disso aí. Bom, aí ele coloca algumas opções, né, para o ouvido humano, né?
O ouvido humano ele tem uma escala própria, que ele chama de bar, microbar. No limiar de audição, nosso, a pressão no ouvido, ele chama de 0 dBs, esse dBs. Um sonzinho fraco, 10 dBs. Sussurro, 20. Aí ele vai aumentando a escala até chegar, a turbina de avião seria 160 dBs. Esse dBs aqui é uma escala Bell, só quando a gente está falando sobre... quando a gente vai falando de audição. Aqui o limiar de dor, quando o som já passa a provocar alguma dor no ouvido, ele fala que é acima desse 120 para cima aqui, ó. Tá? Bom, então os filtros, então, qualquer combinação de dispositivos passivos RLC e ou ativos, o ativo é no sentido da alimentação. Você tem que prover potência para o circuito, tá? Para o elemento. Então, transistor e amplificador operacional, os filtros ativos, né, projetado para selecionar ou rejeitar uma faixa de frequência, denominada filtro. Sistema de comunicação, né, no sistema de comunicação, os filtros são usados para deixar passar as frequências que contêm as informações desejadas e rejeitar as frequências que nós não queremos. Os filtros podem ser passivos e ativos, né? Como eu falei, passivos são filtros construídos com elemento do tipo resistivo, indutor e capacitivo. Os filtros ativos são os construídos com são os filtros, né? Filtro ativo são os filtros que o circuito analógico vai ser construído usando ou um amplificador operacional ou um transistor, um TJB, né? Ou um NPN ou um PNP. Bom, os filtros passa-baixa, aqui está uma primeira fotografia do que seria um filtro passa-baixa. Um filtro passa-alta, né? Eu vou atenuar aqui uma determinada faixa de frequência e deixar passar as frequências. E essa faixa que eu quero deixar passar, a gente chama de banda de passagem. Nessa primeira foto, a banda de passagem é essa frequência de corte para baixo. Nessa segunda, a frequência de corte para cima. Os filtros de banda de passagem, isso aqui é o filtro passa-faixa, né? De F1 a F2, ele está deixando passar. E nessa banda de passagem, o sinal ele está entre 0,7 ao valor máximo do sinal. E o filtro corta-faixa é essa última figura. Esse corta-faixa aqui, eu não tenho frequência de corte, eu tenho esse FO, que é a minha frequência central, né? Aí tem F1 e F2 aqui. Então, todos esses valores de frequência aqui têm fórmulas dos filtros protótipo, que está lá naquele capítulo que eu mostrei para vocês. Bom, aqui tem um exemplo de um filtro passa-baixo, construído usando dois elementos, um resistor e um capacitor. Então, para passa-baixas, em altas frequências, né, esse capacitor aqui ele atua, lembrando que o XC é 1 sobre ômega C. E como a frequência está no denominador, à medida que essa frequência aumenta muito, o XC tende a zero. Bom, na verdade aqui ele está invertido, tá, pessoal? Aqui está o contrário. Isso aqui embaixo, as frequências, XC, né? O XC é 1 sobre ômega C. XC é 1 sobre ômega C. Se a frequência tender a zero, quando a frequência tende a zero, o XC tende a infinito. Então, se para a frequência muito baixa, esse XC tender a infinito, é como se isso aqui atuasse como um circuito aberto. Então, quer dizer que todo sinal que está sendo aplicado em cima desse resistor está chegando lá na saída. Isso aqui é em baixas frequências. Não, tá certo, tá certo. Eu que confundi aqui. O circuito, ele é
passa baixa. Ah, tá. Na verdade, ele inverteu aqui, desculpa. O meu circuito é um circuito passa baixa. Em baixas frequências, esse circuito, esse capacitor atua como circuito aberto, tá certo? Então, em baixas frequências, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, em altas frequências, lembrando que XC é 1 sobre ômega C. Se eu aumentar a frequência no denominador, tendendo a infinito, o XC tende a zero. Então, esse capacitor atua como um curto-circuito. Né? Então, vai chegar uma hora aqui que em altas frequências, na frequência de corte, ele vai começar a atenuar esse sinal. A banda de atenuação aqui é essa. Tá? A banda de atenuação é essa. Não é perfeito isso aqui, não. Demora um pouquinho, né? Vai ter um pouco de sinal, um ruído aqui. Mas aí a gente configura ele para... A frequência de corte é 0,7 do meu sinal de entrada. Então, olha lá. Se eu estiver falando o meu ganho de tensão, é o meu sinal de saída sobre o ganho de entrada. Banda de passagem, então, é essa região. Banda de atenuação é essa aqui. E essa escala aqui, ela é logarítmica. Isso aqui é normalizado, porque nesse eixo aqui eu coloco que é V0 sobre VI. Quando os dois sinais forem iguais, quer dizer que o valor numérico aqui é 1. Quando a relação do sinal de saída é 0,7 do sinal de entrada, quer dizer que isso determina o meu ponto aqui da frequência de corte. Bom, aí a fase. Lá no livro ele mostra como é que fica o comportamento da fase do sinal de saída com relação à fase do sinal de entrada. Lembrando, pessoal, que essa fase é o deslocamento do ângulo. A diferença de um ponto do ângulo, um ponto da entrada, se você pegar um osciloscópio, horizontalmente, a diferença desse ângulo aí é essa fase aí. Ele está dizendo que em 0 dB a fase é zero, e na medida que você vai aumentando a frequência aqui, ó, na frequência de corte, seu deslocamento é de menos 45 graus. Aí, na hora que você vai passando esse ponto aqui, nesse ponto máximo, a sua defasagem é máxima, menos 90 graus, com relação ao sinal de entrada. Bom, aqui ele mudou o circuito, tá? Se fosse um circuito... É porque lá no livro ele mostra um circuito passa alta e depois um passa baixa. Então, depois tem que dar uma olhadinha lá para ver... Eu esqueci aqui qual dos dois ele se refere nesse gráfico, mas se eu não me engano é o passa baixa. Esse é o passa alta, esse é o circuito passa alta e esse aqui é o passa baixa. Tá? Então, olha lá, no circuito passa baixa, a tensão de saída está atrasada em relação à tensão de entrada. Então, em 0 dB não há diferença de fase. Na frequência de corte, é 45 graus de defasagem. E aí, quando ele chega na atenuação máxima, né, a fase é de 90 graus atrasado. Bom, ele vai mostrando cada tipo de circuito, tá, pessoal? Então, eu posso criar um filtro usando RL, passa baixo, aí eu mudo, em vez de ser um capacitor, ele mudou aqui para um indutor, tá? Então, aí ele vai explicando, né, os gráficos, a amplitude do sinal em função da frequência. Aí lembrando, ó, se eu pegar uma década, né, se eu pegar esse ponto aqui no início, 10 kHz, 100 kHz, 100 kHz dividido por 10, 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, a diferença aqui é uma década. A diferença nessa década aqui, ó, tá? A diferença dessa década, quando eu falar década, é isso, tá? Então, nesse 1000 Hz, até a frequência de corte aqui, que seria, nesse determinado ponto, 100 kHz a 1 MHz, é outra década. 1 MHz a 10 MHz, é outra década. Tá? Então, quando ele fala década, aí é isso. Nesse gráfico horizontal aqui, a diferença das frequências, a frequência F2 dividido pela frequência F1, vai dar um quociente igual a 10, um resultado igual a 10. Bom, aqui ele está mostrando tensão de saída e o valor normalizado. Normalizado quer dizer que ele
fez a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Enquanto tiver 1 aqui, né, é porque é um ganho de 0 dB, e aí, na medida que ele passar aqui, for aproximando na frequência de corte, a atenuação aqui desse circuito ele está atuando, de modo que ele vai atenuar aqui para que eu atenue meu sinal mais rápido. Essa dinâmica desse gráfico aqui, pessoal, se eu tiver um circuito analógico realizando isso aqui, ó, eu tenho uma equação diferencial fazendo essa realização. Se eu aumentar a ordem desse filtro em uma unidade, quer dizer que essa equação diferencial vai aumentar a ordem da equação diferencial, tá? Eu vou gastar mais elementos para realizar esse gráfico, mas essa linha aqui, ó, ela é em torno de 20 dB por década. A atenuação dela é de 20 dB por década. Se eu aumentar a ordem do filtro em 1, ele vai passar para 40 dB por década. Aumentar mais o nível, 60 dB por década. Essa linha aqui ela vai ficar mais inclinada. Ela vai ficar mais inclinada aí. Aqui é outro tipo de filtro, é um filtro de primeira ordem, né? São equações diferenciais de primeira ordem, como eu falei. Então, aí ele vai explicar todas essas dinâmicas desses filtros, tá? O filtro passa alta, quando eu falo alta e baixa, né? Vocês vão lembrar da frequência de amostragem. Se eu usar uma frequência de amostragem de valor 1000, né? Quer dizer que para uma frequência de amostragem de 1000, 0 Hz seria 0π, 1000 Hz seria 2π, e π seria metade, seria 500 Hz. Tá? Então, a banda de atenuação aí está em torno de 0,7, a frequência de corte está em torno de 0,7 da minha tensão de entrada, e aí a minha banda de passagem é essa outra área aqui. Bom, aí ele só mostrou de uma maneira... Está mostrando de uma maneira... Quando ele fala normalizado, né, ele dividiu a tensão de saída pela tensão de entrada. Aí, por isso que está aparecendo aqui o valor de 0 a 1. Bom, aí seria a fase para um filtro passa-baixo. Ele está mostrando como se comporta a fase do sinal de saída com relação ao sinal de entrada. Desculpa, é a resposta de fase do filtro RC passa alto. O filtro aqui é passa alto. Ele está dizendo como é que a fase da tensão de saída ela vai ser adiantada em relação à entrada. Faz sentido, né? Que o capacitor ele causa um adiantamento de fase no sinal de saída. Olha lá. Tensão de saída vai estar adiantada em relação à tensão de entrada. Aí é outro sinal, é o filtro RL passa alto. A configuração do elemento aqui mudou. Tá? Aí ele está mostrando os gráficos, né? Aí com as frequências de corte. Lá no livro tem alguns exemplos numéricos, tá? Então aqui tem um filtro passa baixa e um filtro passa alto. Aí ele está dizendo que pode juntar dois filtros. Aí ele está mostrando como é que é a fase, né? Daquele primeiro circuito, passa baixo, e a fase no segundo. Os dois, como é que a fase se comporta, tá certo? Bom, aí ele vai mostrar outro tipo de filtro, que é o filtro passa-faixa. Esse filtro, usando RLC série, aí eu tenho uma carga aqui, que é uma carga R, 6,40, tá, pessoal? Eu vou parar, né, parar por aqui. Aí ele está dizendo que eu tenho a banda de passagem está nesse gráfico da direita, ó. Aliás, a aula vai até 6h50. Temos um tempinho ainda. Esse F1, esse F2 e FS aqui está no ponto central. Então, essa área aqui sombreada aqui, ela vai ser definida em função dos valores que você tem para R, para L e para C. Tá? Lá no livro ele coloca alguns valores numéricos, né? Que vocês podem dar uma olhadinha lá. O filtro passa-faixa. O filtro passa-faixa, eu tenho dois caminhos possíveis aqui, ó. Tá? Eu tenho um caminho que é o capacitor, para um determinado valor de capacitância, o sinal pode passar pelo capacitor. Para outra faixa de frequência, eu tenho o circuito RL. Então, em cima desses valores de RL e C, ele vai criar esse gráfico do lado direito. Tá?
Então, aí ele dá um exemplo, né, para esse circuito aí, usando 2 ohms, 1 milihenry, 0,001 microfarad, certo? Aí lá no livro ele mostra os gráficos, né, para esses valores aí. Ele mostra todos os cálculos passo a passo no livro, e aqui ele vai falar que ele vai proporcionar esses valores aí, ó. Vai ser um filtro com uma FS, né, um range dinâmico, esse FS dele aí seria 50,3 kHz, que é esse ponto central aqui. E a banda dele aqui seria de 5,57 kHz, tá? O pico dele aqui é de 18,86 milivolts e 3,34 milivolts. Então, esse é um filtro passa-faixa. Bom, o filtro passa-alta. Se eu pegar um filtro passa-alta e colocar ele junto com o filtro passa-baixa, isso aí, na verdade, para realizar um filtro passa-faixa, eu posso fazer 2 circuitos desse tipo aí, ó. Um filtro passa-alto, em cascata com filtro passa-baixo. Aí ele vai dar esse comportamento aí. Eu tenho uma frequência central, tenho uma primeira frequência de corte do primeiro do filtro passa-baixo, e tem uma frequência de corte do filtro passa-alto. Graças ao circuito ser linear, né, pessoal? Eu posso fazer isso, né? Eu tenho uma faixa de frequência que pode passar por essa primeira caixinha, e eu tenho outras faixas de frequência que passam nessa segunda. Certo? Então, aqui está um exemplo de um circuito passa-faixa que vai fazer essa realização desse gráfico da direita. Certo? Tem outro tipo de circuito, aí ele vai dando vários exemplos. Seria o outro passa-faixa. Aí são vários exemplos, né? Eu não vou explicar nenhum um por um, porque, como eu falei, é melhor vocês darem uma lida lá no livro. E esse circuito aqui é o circuito rejeita faixa. Ele vai proporcionar esse gráfico aqui, né? Tem uma faixa de frequência que é FS, que eu quero rejeitar, tá? E esse F1 aqui, de F1 a FS, ele define a faixa que eu quero que passe. E de desse FS a F2, ele diz aliás, é o contrário, né? Essa faixa eu quero rejeitar. Eu quero que as frequências que tiverem entre F1 e F2 não cheguem na saída do meu sistema. Então, aqui tem um circuito analógico que realiza, né? Que realiza esse circuito aí. Bom, então o filtro rejeita faixa aí. Tem aí outro exemplo. Um filtro rejeita faixa pode ser uma combinação de um filtro passa baixa em paralelo com passa alta. Então, quer dizer que as baixas frequências passam nesse primeiro caminho e as frequências altas vão passar nesse segundo. Então, o espectro de frequência lá na saída, eu tenho baixas e alta frequência, não deixando passar aquela faixa de frequência que eu não desejo. Então, aí está graficamente, né, a representação desse filtro. Bom, as aplicações disso que a gente acabou de ver, pessoal, são os atenuadores, né? Filtrar ruído. Aqui tem, antigamente, os cabos coaxiais, né? Aí ele tem lá uma chavinha que tem lá assim, eu quero ter uma atenuação de 1 dB, 3 dB, 10 dB nos ruídos, né? Nos ruídos, os ruídos são os sinais de alta frequência, fora daquela frequência que você sabe que é a frequência característica do seu sinal, né? E aí se você mexe nesses elementos aqui, aí ele diz que esse elemento é um atenuador passivo para a linha coaxial. Aí ele pode ter essa configuração R1, R1, R2 aqui, tá? Com um elemento resistivo. E aí tem aqui a escala dele, os valores que você vai colocar para R1, para R2, onde você quer uma atenuação de 1 dB no ruído. Eu quero uma atenuação de 2 dB no ruído.
Aí ele tem aqui alguns valores já de tabelado. Eu quero uma atenuação de 10 dB no ruído. Quero uma atenuação de 20 dB. Aí ele disse que essa primeira configuração é em forma de P, tá? E nessa segunda configuração ele chama que é uma configuração em forma de Y. Uma vez eu estava dando uma aula, né, mostrei isso aí para um aluno meu, aí ele falou que tinha um equipamento dele lá que estava dando problema realmente, ele pesquisou na internet, e aí ele viu lá que ele fez essa configuração, né, fez uma atenuação lá de 5 ou 10 dB lá, tá certo? Com esse R1, R2, esse R1 e R2, né, ligou lá no equipamento e ele falou que realmente resolveu o problema dele, tá certo? Configuração em forma de Y da direita. Bom, aí é a aplicação lá do atenuador, tá? Aí ele fala que na letra E é com carga e na letra B é sem carga. Então, ele lá no livro, ele explica como é que faz esses cálculos, tá? Aí, o que seria um regulador, né, de 5 volts? Sem aquele atenuador lá, esses picos aqui, ó, eu tenho 5 volts lá no meu regulador de tensão. Eu gostaria de ter 5 volts, mas está aparecendo um ruído de alta frequência que está dando, esse ruído de alta frequência está se somando nesses 5 volts, né? Aí você alimenta, por exemplo, um Arduino que precisa ou um microcontrolador que precisa de 5 volts, na hora que você jogar isso aqui, essa alimentação nele, ele vai começar a ter um comportamento estranho. Então, na letra B aqui, ele usou um capacitor de 1 microfarad. Na hora que ele colocou esse 1 microfarad aqui, ó, né? Aí o sinal tem um ruído lá, mas não é esse ruído de alta frequência, tá certo? Aquele capacitor de acoplamento lá lembra um pouco disso, né? Que o Alan fala sempre nele, né? Próxima alimentação, você coloca um capacitor de 100 nanofarad, 0,1 microfarad, né? Então, no caso aqui, ele colocou recomenda de colocar um de 1 micro. Bom, então, pessoal, 6h49 no prego. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar o compartilhamento. Recomendo que vocês deem uma lida lá nesse capítulo, tá? Recomendo que vocês deem uma lida lá com calma, lá nesse capítulo 21, que ele é um capítulo que ajuda bastante no entendimento sobre gráfico de Bode, né? Filtros analógicos, tá? E aí amanhã eu vou trabalhar com vocês sobre o algoritmo, né? O FFT, de uma maneira mais prática, tá? Eu vou aproveitar aqui, ó, de uma maneira mais prática. Vou trabalhar com vocês sobre a interpretação de espectro de amplitude, espectro de fase, tá? Vamos aprender como é que gera um ruído branco no sinal. Vamos aprender como é que calcula o desvio padrão desse sinal, né? Como é que a gente tira o ruído desse sinal, tá certo? Aí a gente vai encerrar a fase 1 do curso, tá? E aí depois a gente vai focar na parte de filtros digitais. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Beleza, professor. Ok. Tranquilo? Vou pedir desculpa para vocês das últimas semanas aí, tá, pessoal? Essas 2 semanas aí, essa quarentena aí me deu uma derrubada bacana, tá? Mas a gente consegui aplicar as aulas para vocês, tá? E eu espero que para frente aí agora tudo corra da melhor maneira possível, tá certo? Um abraço para vocês e até amanhã. Um abraço, até mais.